Capítulo 10. Rumo à transparência. As elegias de Duino mostram-nos a contínua conversão do precioso visível e tangível na invisível vibração, nas esferas de vibração do universo. Pois já que os vários materiais do cosmos são apenas diferentes velocidades de vibração, desse modo preparamos não só intensidades de uma espécie espiritual, mas também, quem sabe, novos corpos, metais, nebulosas e constelações. Rainer Maria Rilke, em uma carta a Hulwich, em 1925, traduzida do alemão para o inglês. À medida que nos aproximamos das últimas fases no processo de transformação, passamos pelo buraco da agulha e percebemos até onde chegamos. É incrível mesmo. Deixamos de nos ver como apenas um corpo físico sólido que tem pensamentos e emoções e passamos a nos ver como uma série de campos de percepção que se interpenetram e vibram em oitavas da frequência original, que é o tom da alma. Aprendemos a parar de nos identificar como uma pessoa ferida e sacrificada e a eliminar os bloqueios dos reinos mental e emocional. Quando nos livramos das sombras e não prendemos as ondas de energias que vêm e vão através do ser, começamos a descobrir aquele eu que sempre tivemos, o eu que é feito de luz límpida e amor. Quanto mais transparente, mais a alma se expressará livremente, sem distorções, para criar nosso destino. Os problemas dissipam-se e tornam-se simples mudanças de pensamento e de rumo. Acostumamo-nos ao modo como os pensamentos e sentimentos afetam imediatamente a forma de nosso mundo e sabemos a que dar atenção e o que ignorar para ajudar a alma a moldar a realidade. O que antes era difícil, agora é interessante e divertido. À medida que nos permitimos dar e receber sem restrições, reagindo às surpresas da vida com o coração aberto, nossa identidade se torna menos fixa e mais fluida. Ficamos diante de uma gama mais ampla de opções e nos sentimos mais expansivos e livres para sonhar novos sonhos. Parece uma verdade factual que vivamos em um momento presente expansível e contrátil, que todos os seres, formas e campos sejam conscientes, compassivos e cooperativos. A regra de ouro: tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, ou como o divino nos trata a todos. Parece obviamente lógica. Estamos sensíveis o bastante para entender como até pensamentos negativos, sutis, podem interferir com o fluxo inspirado da vida e não conseguimos nos imaginar fazendo nem o mais ínfimo mal. Talvez nunca tenhamos pensado que isso fosse possível, mas estamos perto do ponto de realização pessoal ou iluminação. Na verdade, se soubermos quanto êxtase se pode sentir só repousando em nossa frequência original, desfrutando do simples prazer de ser, estaremos mesmo muito perto. O caminho para cima é o caminho para baixo. O caminho para frente é o caminho para trás. O universo interior está fora, mas o universo exterior está dentro. Robert Anton Wilson. O crescimento espiritual vem em ondas falhas. Mesmo assim, o processo é demorado. Avançamos, temos momentos de lucidez cristalina e profundas experiências de amor. Mas logo podemos nos perder novamente na confusão coletiva. Então nos lembramos do que de fato é real e de como preferimos nos sentir, e voltamos a centrar
em nossa verdade. Enquanto vivermos num corpo, vamos oscilar assim, mas ficará mais fácil voltar à nossa frequência original e segundo a natureza para viver como nossa alma. Há uma grande compaixão no processo de evolução. No momento em que dermos um passo rumo à transformação e depois outro e mais outro, até as tarefas mais difíceis ficarão mais fáceis. O que o Paulo Coelho diz em O Alquimista, que quando se tenta realmente viver o próprio destino, quando se pede alguma coisa com essa intenção, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. É verdade. Enquanto tudo que sabemos pode parecer estar cedendo à velocidade vertiginosa da vida por dentro, nossas partículas mais soltas estão silenciosamente emitindo uma luz límpida que flutua suavemente e vai para o espaço, estabilizando e saturando com a sabedoria de nossa alma. Por dentro somos mais suaves e menos retraídos. Algo em nós está se aquecendo, se abrindo e se tornando amplo. O processo de transformação não acontece para todos ao mesmo tempo. Ele se desenrola em ondas ou ondulações sucessivas. Algumas pessoas conseguem depurar-se primeiro. Elas não são melhores que ninguém, simplesmente acordaram em ir para frente. E influenciam outras pessoas, promovendo mais lucidez com seu exemplo. Quando o segundo grupo passa pelo processo, atrai outro círculo de pessoas que, por sua vez, atrai mais outro. Como diz o ditado, é verdade que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, porque ao nos depurarmos, descobrimos que todos nós nos reunimos juntos ao divino, já que somos um consciente coletivo. Isso significa que encontramos a liberdade. Naturalmente preferimos ajudar outros que ainda estão presos e confusos. A alma não acalenta outro desejo senão ter infindáveis companheiros de folguedos, destemidos e alegres em sua jornada para o lar. Não é nossa tarefa consertar o mundo inteiro de uma vez, mas sim esforçar-nos para concentrar a parte do mundo que está ao nosso alcance. Qualquer pequena coisa que uma alma puder fazer para ajudar outra alma, para auxiliar alguma parte deste pobre mundo sofredor, ajudará imensamente. Não nos é dado saber quais os atos e quais os seus autores, que farão a massa crítica pender para um bem duradouro. Clarissa Pinkola Estés. Acredito que veremos um momento em que várias antigas estruturas cairão por terra, bam, 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 umas logo atrás das outras, e milhões de pessoas entrarão juntas na fase do desprendimento e de só ser. Ao mesmo tempo, haverá um aumento do número de pessoas iluminadas, cuja vida é estável e cuja criatividade é aberta e ativa. A massa crítica dessas pessoas conscientes, cheias de alma, terá o poder de catalisar a realização pessoal de um vasto número de outras pessoas. Em meio à dissolução do obsoleto, surgirão inovações e avanços miraculosos, crescendo como plantas novas pelas brechas dos cascalhos. Isso promete ser drástico e emocionante. Mas enquanto isso, nesse momento, agora, depurar-nos não é tão sublime nem glamuroso. Não só precisamos estar presentes, continuar caminhando e continuar escolhendo a sensação da frequência original da realidade da alma, criando o hábito inquebrável de estar em sintonia com o processo amoroso da evolução. Não há problema em relaxar e rir de tudo isso. Recentemente conversei com Liv, uma assistente social, sobre o medo e a negatividade que muita gente está sentindo. Ela me disse que as pessoas com que trabalha estavam usando a última nevasca terrível como desculpa para pôr para fora uma sensação de pânico e vitimização.
Por ser alguém que lida todo dia com dor e sofrimentos reais, achava que algo deveria estar errado com ela, porque a única coisa que queria fazer era rir. Todos os dramas a divertiam, e ela estava se sentindo constrangida com essa sensação perversa, entre aspas. Tinha de correr para a sala para evitar ofender alguém. Já passei por uma coisa parecida. Quanto mais pioravam as notícias, mais alegre eu ficava. Minha vida parecia leve enquanto as pessoas ficavam semanas de cama por causa de gripe. Eram obrigadas a se mudar ou trocar de emprego, ou atravessavam um divórcio difícil. Como isso é possível? Como podemos nos sentir mais limpos e felizes enquanto o mundo parece entrar na parte mais densa e desesperadora do processo de transformação? Somos insensíveis ou simplesmente malucos? Essas sensações não são raras ultimamente entre as pessoas que estão num caminho espiritual e trabalham com a transformação há algum tempo. Relaxar não quer dizer que a compaixão desapareça. Na verdade, ela aumenta drasticamente. Mas quer dizer, sim, que conhecemos a importância de diluir o pensamento negativo e que à medida que personificamos a alma, fica bem mais fácil ver quando os outros estão presos na consciência de vítima e nos dramas presunçosos do ego. As duas realidades, lucidez e confusão, se tornam bem mais distinguíveis à medida que a distância entre elas aumenta. Conseguimos ver e sentir o sofrimento das pessoas e também conseguimos ver como a mente delas toma o sofrimento como algo importante ou específico, em vez de identificar-se com sua bela alma. Às vezes, quando o enxergamos de perspectiva certa, todo o drama humano em relação ao verdadeiro escopo da alma parece inteiramente hilariante, como uma piada cósmica. Talvez essa seja a nossa forma de liberar a tensão de ter definido a jornada humana por muito tempo como terrível e de retornar à simplicidade de ser. Se encontramos momentos para boas risadas, não da vida, mas com a vida, sem dúvida é bom aproveitá-los e brilhar diante dos que estão por perto. Sem dúvida é bom ficar com a verdade e convidar os outros a reunir-se a ela. Não é preciso sentir culpa por nos sentirmos limpos e bons. Não é preciso nos distanciar dos que sofrem, por mais arrasador e cruel que isso pareça. Os maiores presentes que podemos dar a eles são um coração aberto e uma atenção interessada, além do real conhecimento acerca de como mudar as realidades. Afinal, o que é mesmo a iluminação? Vendo o mundo tão cheio de emoções negativas e vibrações baixas, é difícil imaginar como possamos estar perto de um estado de percepção iluminada. Caso tenhamos recaído em frustração, irritação, exaustão ou depressão, ou se o principal foco estiver na família, na saúde ou na carreira, todo o conceito de realização pessoal ou iluminação pode parecer ridículo ou remoto, seja em distância ou tempo. Talvez isso seja a única coisa que nos passe pela mente, mas garanto que é a primeira preocupação de nosso coração e alma. Quando as defesas baixam por excesso de exaustão e a mente não está no controle, talvez simplesmente passemos para o nível seguinte do eu, um estado de percepção transparente, em que nada interfere com a expressão da nossa alma. O grande mestre budista Dogen disse: não pense que você necessariamente se aperceberá de sua própria iluminação. Talvez isso se deva ao fato de o estado de iluminação não ser considerado um destino final, mas sim um caminho contínuo, em que a meta recua e se expande à medida que nos aproximamos dela. Iluminação é uma palavra que ao longo da história, e principalmente no Ocidente, teve de ser usada com parcimônia por medo de perseguição por charlatanismo ou heresia.
No Ocidente, há o conceito de salvação. No Oriente, há o Nirvana, Satori ou Mukti, Moksha. E no Islã, o Alcorão fala de um alto estado chamado alma em paz. Desconfio que poucos de nós tenhamos uma ideia clara do que esses termos significam, ou de como o estado de iluminação espiritual, e não só mental, na verdade é. Como poderíamos mudar quando nos acostumamos a viver no corpo nas frequências mais altas? Os místicos de todos os credos provavelmente chegam mais perto dessa experiência por meio da fusão direta com o divino. A iluminação ou realização pessoal é muitas vezes definida como despertar para uma divindade interior e ter uma percepção de um eu autêntico e verdadeira natureza. O eu da personalidade cotidiana e a experiência da dualidade se desvanecem, de modo que nos reconhecemos diretamente como consciência pura. Sentimos uma paz de espírito que não tem anseios, raiva nem outros estados aflitivos que causam sofrimento, e conhecemos a união com tudo o que é, ou seja, uma divindade amorosa e eterna, no estado de iluminação. A mente, com todas as suas interrupções abruptas e sua tendência ao conflito, continua lá, só que não nos identificamos com ela. Em vez disso, a vemos representar. William Blake incutiu muitos sentidos em sua descrição simples da iluminação, quando disse que ela era assumir total responsabilidade por sua vida. Alguns de nós podemos confundir a iluminação com a ascensão, que é quando a frequência do corpo se eleva tão rápido que desaparece da realidade física. No Ocidente, diz de Enoque, bisavô de Noé, que andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Hércules, por sua vez, foi levado ao céu e transformando em Deus por Zeus. A doutrina cristã prega que Jesus ascendeu corporalmente aos céus 40 dias após sua ressurreição. No Oriente há mestres ascensionados. A teosofia os chamam de Mahatmas, que aparecem e desaparecem quando querem ao longo do tempo, e muitas formas distintas. Talvez, à medida que muitos de nós nos tornamos iluminados ou realizados, o que estou chamando de transparentes ou inteiramente feitos de luz límpida, descobramos que temos a capacidade de ascender e descender pelos reinos, levando conosco nosso corpo físico, se assim quisermos. À medida que aprendermos plenamente os princípios da materialização e desmaterialização da realidade física, talvez ascender não seja tão difícil assim. Quando olho para dentro de mim e vejo que não sou nada, isso é sabedoria. Quando olho para fora e vejo que sou tudo, isso é amor. Minha vida gira entre uma e outra. Sri Nasgradata. Como poderia ser a iluminação para nós, gente comum? Perguntei a um amigo que entende do tema se queria ser iluminado, e para minha surpresa ele ficou em cima do muro e não me disse o que eu realmente acha da ideia. Ele parece considerar o conceito presunçoso e definitivo demais, como se a iluminação acarretasse tanta responsabilidade que ele talvez não estivesse à altura dela. Então eu lhe perguntei o que a iluminação significava para ele e como achava que seria viver após tornar-se iluminado. Ele riu e disse que provavelmente não seria muito como a vida dele. Disse também que não temos muitos modelos do que é iluminação, porque os iluminados devem viver em cavernas, meditando para manter o mundo de pé, ou passar direto por nós nas ruas, de modo que nunca os vemos em ação. Além disso, ao seu ver, as pessoas acham que a iluminação é uma experiência de pico
na qual somos envolvidos por uma luz branca. Ouvimos anjos cantarem, recebemos toda a sabedoria coletiva do universo de um só golpe e nos tornamos santos para todo sempre. E aí, quem seria meu amigo? Perguntou brincando. Mas o que acontece no dia seguinte à iluminação? Insisti. Meu amigo pensou e respondeu o seguinte: eu provavelmente faria muitas das mesmas opções que faço agora, só que não me preocuparia, não duvidaria de minhas capacidades nem da minha orientação ou de meus impulsos criadores. Eu tenderia naturalmente à visão amorosa e à solução que beneficia a todos, em vez de escolher a punição ou o sacrifício. Eu não acharia que o mundo é injusto. Compreenderia o benefício e o sentido oculto dos fatores e viveria uma vida simples. Tudo seria apenas mais simples. Como isso é verdade? Não tão diferente, mas muito diferente. Imaginar a iluminação é um pouco como nos imaginar como a pessoa mais rica da Terra ou um ser imortal. Parece algo muito distante de nosso modo de pensar habitual. No entanto, por ironia, talvez não seja tão diferente assim. Simplesmente saberemos quanto é ilimitado. Estou convencida de que, a despeito da horrível negatividade do mundo, a experiência de transparência ou lucidez espiritual se tornará comum. Quando mais gente estiver passando pelo processo de transformação, será cada vez mais fácil para todo mundo. Viver e repousar em nossa frequência original pode soar como se fosse uma coisa banal, mas a experiência de efetivamente mudar essa frequência para esse tom unificador é poderosíssima e pode nos transportar ao estado do céu na Terra. Há caminhos Yang e Yin para a iluminação. Há muito tempo tenho uma certa compreensão da obtenção do crescimento espiritual que difere da adotada pelas principais religiões do mundo. Talvez eu esteja consciente disso porque a era da intuição está promovendo um novo equilíbrio entre a percepção e a energia Yang masculina e Yin feminina. Historicamente, acho que o mundo não tem questionado a visão do crescimento espiritual que se baseia em grande parte na experiência dos homens, quanto a como este funciona com sua compleição fisiológica e química cerebral. Acho que as mulheres têm uma experiência diferente no processo. Não digo isso por nenhum tipo de feminismo ou anseio de dissensão, mas sim porque sinto que uma visão mais abrangente está se abrindo para nós e que reconhecemos como o corpo e o cérebro das mulheres entendem o universo e a iluminação. Contribuiremos para elaborar uma realidade mais ampla. Combinando as visões Yang e Yin, poderemos encontrar um meio unificado pelo qual todas as pessoas, independentemente de sexo, possam atingir os mais altos níveis de percepção. Para resumir, pelo fato de seu cérebro ter menos fibras que conectem os hemisférios esquerdo e direito, os homens tendem a perceber o mundo de uma forma tão inclusiva, unilateral, um lado do cérebro de cada vez. Isso lhes confere a aptidão natural para a análise e a compartimentalização. A intuição do hemisfério direito é um modo que eles muitas vezes precisam ativar intencionalmente. Portanto, tem sentido que os homens naturalmente entendam o divino por meio da separação. Seu caminho é estar no mundo e não ser do mundo. A realização pessoal masculina baseia-se geralmente na abstinência das tentações, entre aspas, físicas, na contemplação e no estudo, na cerimônia física estruturada, na cessão da vontade pessoal ao mestre e no isolamento monástico. No Zen, por exemplo, todas as coisas do mundo são tratadas com naturalidade, como nada especial, tudo especial. O céu, a terra pura, é a meta, está acima e fora, além deste mundo. As mulheres, por outro lado, têm muitas fibras conectadas aos dois hemisférios cerebrais,
o que lhes confere a capacidade de perceber de uma forma inclusiva, na qual a separação das pessoas e do mundo, e até entre pensamentos, emoções e espírito, é intrinsecamente difícil. As mulheres desabrocham com relacionamentos, conversa, ternura, fusão, sentimento e intuição. Tem sentido que seu caminho para a iluminação seja penetrado e infiltrando-se no mundo, pela matéria, por meio de tudo que diz respeito ao humano. As mulheres tendem a conhecer os mundos, sejam físicos ou não físicos, como partes do próprio corpo. Elas são o mundo. A vida consiste em assistir e cuidar, já que é muito fácil sentir a dor alheia. Para as mulheres, a iluminação não é uma meta à parte, é o lugar de onde, no fundo, elas vêm. Na era da intuição, parece-me que, por fim, a humanidade como um todo está conseguindo levar uma forma singular de percepção e desabrochar plenamente. Como seres humanos, temos um potencial especial, porque somos dotados de sensibilidade, consciente e livre-arbítrio. Podemos desenvolver ao enésimo grau nossa capacidade de sentir, até que sentir se transforme nas emoções iluminadas de empatia e da compaixão, e nos intuamos nosso caminho para a fusão com a nossa fonte. Como o sentimento e a sensibilidade estão relacionados ao corpo, nossa percepção dos reinos invisíveis pode ser mais real e pessoal. Isso significa que podemos concluir nosso experimento evolucionário de ser indivíduos realizados, vendo-nos conscientemente como mini-hologramas ou microcosmos do divino. Quando somos sensíveis, nos relacionamos em tudo o que há no mundo, incluímos e integramos, mais ou menos como quando comemos. À medida que digerimos nossa experiência, recebemos o valor alimentício divino que há em tudo. À medida que incluímos tanto o luminoso quanto o sombrio, cada nova parte nos ensina e expande, tornando-se parte da luz límpida de nosso campo pessoal. O conhecimento passa a ser pessoal. A complexidade se simplifica, a dissonância se harmoniza e sentimos afinidade com todas as formas de vida. Diferentes visões de mundo se fundem para formar uma verdade maior. Por fim, nos tornamos tão inclusivos que desistimos de nos definir. O divino se torna nós e nós nos tornamos ele. Conhecemos nossa identidade superior, recebendo tudo. Tudo é sagrado na condição humana. O humano e o divino serão idênticos quando reconhecemos a divindade na humanidade. Ernest Holmes. Tanto o caminho Yang para a iluminação como o caminho Yin funcionam, mas há um caminho que funciona igualmente bem para todas as pessoas, que é o do coração. Embora os cérebros e os hormônios possam diferir, todos os corações funcionam do mesmo modo. Ser afetivo e centrado no coração significa que estamos em uma frequência original, o que nos permite conhecer o mundo por meio do sentimento e também nos propicia insights lúcidos e sábios. O coração é como uma porta para a unidade. Experimente isso. O que mais você pode incluir em seu mundo? 1. Durante apenas 1 minuto, pense em coisas desagradáveis, coisas em que não gosta de pensar. Relacione uma dezena delas. Observe a carga negativa que você tem em relação a cada uma e retire a resistência das ideias e imagens. Deixe cada uma ser parte natural do mundo e do seu mundo. Deixe que cada coisa esteja disponível como realidade opcional para quem quer que precise vivenciá-la. Depois a ame e seja gentil com ela. 2. Agora, durante 1 minuto, pense em coisas que parecem bem além da sua compreensão, realidade muito pouco convencionais ou quase incompreensíveis. Relacione uma dezena delas.
Observe a carga de indisponibilidade que você tem em relação a cada uma e retire a resistência das ideias e imagens. Deixe cada uma fazer parte do mundo e do seu mundo. Deixe que cada coisa esteja disponível como realidade opcional para quem quer que precise vivenciá-la. Depois a ame e seja gentil com ela. 3. Sinta as novas realidades que incluiu em seu mundo. Como poderiam ser úteis e como são simplesmente experiências que almas eternas poderiam ter curiosidade de viver. Deixe que essas coisas sejam parte de você. Sinta quando está mais relaxado e expansivo, e a quanto mais de si tem acesso agora, porque não está preso à resistência. Você descobre uma compreensão expandida da empatia e do coração. Quando se chega às fases finais da transformação, uma decorrência natural é a preferência por um nível refinado de empatia, uma ressonância empática como modo de percepção. Quando estamos em nossa frequência original, intuindo o mundo com sensibilidade consciente, sem motivações secretas, nos tornamos extremamente empáticos. A empatia é muito mais do que se diz na definição típica, sentir a dor alheia. Ela transmite informações acerca de como é ser a pessoa que acaba de perceber, o marido ou de ganhar na loteria, ou ser aquele jardim da grama crescida, ou aquele belo pêssego maduro pronto para ser colhido. Empatia é conhecimento direto por meio de vibração, é sensibilidade filtrada pelo coração. À medida que evoluímos, o coração se torna literalmente um novo centro cerebral. O Institute of HeartMath descobriu que o campo eletromagnético do coração pode desempenhar um papel importante na transmissão de informações fisiológicas, psicológicas e sociais entre as pessoas. Seus experimentos revelaram que as ondas cerebrais de uma pessoa sincronizam-se com a pulsação cardíaca de outra. Os pesquisadores inferiram que nosso sistema nervoso funciona como uma antena que reage aos campos eletromagnéticos produzidos pelo coração dos outros. Curiosamente, eles também descobriram dados que indicam que o campo eletromagnético do coração está envolvido na percepção intuitiva, que tanto o coração quanto o cérebro recebem informações sobre os acontecimentos futuros antes que esses de fato ocorram, que ambos reagem a essas informações. O coração parece receber as informações intuitivas antes do cérebro. Essas são informações científicas, emocionantes, que começam a corresponder ao que já sabemos por experiência. A empatia nos ajuda a evitar as opções nocivas à vida que fazem o coração se contrair. Por exemplo, uma pessoa faz mal a si e a terceiros quando exclui alguém de sua vida porque está furiosa com essa pessoa, quando justifica um mau hábito por ter medo de enfrentar uma lembrança, ou quando se recusa a experimentar coisas novas por insegurança. A empatia nos alerta para essas obstruções e reabre o fluxo da energia. Ela também é uma grande força terapêutica, porque nos ajuda a ver além da definição de indivíduo isolado e frágil. Ela penetra diretamente na dor e, por meio do amor, a volatiliza, dissolvendo a separação. Quando você ama alguém, seus cílios sobem e desaparecem e saem estrelinhas de você. Karen, 7 anos. A empatia bem pode ser nossa maior capacidade humana, uma aptidão nata para sentir a alma que existe em todas as coisas. Ela nos ensina sobre as pessoas e o mundo, aumentando a inter-relação pessoal. Quando usada regularmente, ela nos leva a uma compaixão profunda e duradoura. Na próxima vez que falarmos ao telefone com um representante sem rosto do serviço de atendimento ao cliente, procuremos sentir como foi o dia dele.
Depois, falamos com ele como se de fato o entendêssemos. Ambos se sentirão bem melhor. Ou, na próxima vez que estivermos com um amigo ou uma pessoa querida, podemos ver o que acontece quando os dois se encontrarem intencionalmente e em ser empáticos um com o outro ao mesmo tempo. É uma experiência incrível que promove uma profunda sensação de gratidão e carinho pelo outro. Experimente isso. Concentre-se em seu coração. 1. Esse exercício o ajudará a alterar seu campo pessoal por intermédio da força da concentração. Quando você concentra a atenção em uma coisa, há um fluxo imediato de energia sutil. Concentre-se em seu coração físico e perceba o fluxo de energia em sua direção. Associe essa atenção à sensação de gratidão. Sinta-se grato enquanto se concentra em seu coração. Você pode sentir gratidão por seu coração estar cumprindo sua tarefa, por seu corpo, por suas coisas e pessoas de sua vida. À medida que for percrustando e agradecendo, mantenha-se concentrado no coração. 2. Deixe que a sensação de gratidão se intensifique. Que dádivas impressionantes você recebeu! Deixe que a sensação de gratidão se intensifique ainda mais, até quase chegar ao êxtase, até você achar que não consegue contê-la. Deixe que ela transborde, se derrame pelo seu campo pessoal. Fique com ela e entre nela. Continue concentrado no coração. Deixe-o intensificar-se e reavivar-se cada vez mais. Você está estabelecendo um padrão harmônico que ressoa de acordo com a frequência da evolução acelerada. Se fizer isso muitas vezes, você vai aumentar tremendamente sua vibração pessoal. A empatia do universo, quando perspassa a alma, permite que a mais profunda necessidade seja atendida, perfeitamente, em todas as situações. Isso me foi demonstrado há pouco quando falei com uma cliente que queria uma consulta e insistiu agressivamente para que fosse atendida de imediato, pressionando-me a mexer em minha agenda para recebê-la naquela mesma tarde, o que, aliás, eu fiz. 1 hora depois, ela me telefonou novamente para desmarcar o horário, dizendo simplesmente: "Não tenho nenhuma pergunta agora, de modo que provavelmente esse não é o melhor momento para ter uma sessão." Eu disse: "Tudo bem." Balancei a cabeça e, em vez de ficar irritada, pensei com meus botões que ela deveria estar muito aflita para ser tão insensível, que as coisas sempre acontecem para o bem e que ela deveria saber, ou acabaria sabendo, do que precisava. Menos de 20 minutos depois, outra cliente telefonou, uma cliente com quem eu já trabalho há anos. Ela havia acabado de meditar e, intuitivamente, sentiu que deveria perguntar-me pelos livros que estava lendo para indicá-los como possíveis recomendações para seu clube de leitura. Minhas sugestões não se prestavam ao seu grupo e, brincando, eu lhe contei a história da mulher prepotente que cancelara a sessão abruptamente. Ela então disse: "Bom, por que não fazer uma leitura?" "Sim, é isso que vou fazer. Na verdade, não tenho nenhuma pergunta agora, mas provavelmente esse é o momento certo para ter uma sessão." Essas eram quase as mesmas palavras que apenas minutos antes tinham sido usadas para justificar uma realidade completamente oposta. A vida estava me mostrando o poder da empatia, pelo fato de ter aberto o coração e sido gentil com a primeira mulher. O universo fora gentil e generoso comigo, de um modo tão evidente que eu não poderia deixar de perceber. A compaixão é a nova força evolucionária. Ao meu ver, a compaixão é ligeiramente diferente da empatia. A empatia está ligada à sensibilidade e à sensação de unidade, ao passo que a compaixão é uma compreensão mais ampla e abstrata que sabe que o amor está no âmago de todo ser e de toda situação. Acho que veremos a empatia e a compaixão mudarem de fato
a constituição do nosso corpo, fortalecerem nosso sistema imunológico contra toxinas cada vez mais agressivas do ambiente e talvez até mudarem nosso DNA, para que não sejamos tão suscetíveis às doenças ou ao envelhecimento. Prevejo que não tardaremos a ver a compaixão superar a competição como principal método evolucionário da Terra. A sobrevivência deixará de basear-se no arcaico princípio de destruição dos mais fracos pelos mais aptos para se basear em nossa compreensão dos corações de nossos vizinhos, nessa nossa espaçonave chamada Terra. Viver uma vida compassiva é necessário para que o mundo evolua. Esse tipo de percepção nos permite perceber nossas semelhanças, em especial quanto nossas diferenças e sofrimentos são parecidos. Isso nos ajudará a acabar com as guerras, evitar a devastação do meio ambiente e descobrir nossa verdadeira natureza. O microbiologista Bruce Lipton afirma que o coração de uma célula não é seu núcleo, mas sim suas paredes externas. Os receptores presentes nessas paredes permitem que ela interaja com o ambiente e, de acordo com Lipton, quando a célula percebe que o ambiente é favorável, esses receptores se abrem para alimentá-la. Quando percebe perigo, ela fecha os receptores. As células só podem funcionar em um modo ou de outro, crescimento ou proteção. A extensão lógica disso é que vivemos com medo. Promovemos um estado geral de fechamento e ausência de crescimento, ou evolução bloqueada, em nosso próprio sistema. Cultivando o amor, a empatia e a compaixão, nos aproximamos da transformação e da transparência. Talvez há estudos que sugerem que a molécula de DNA é cercada por um campo de energia que alguns cientistas chamam de energia fantasma ou energia sombra do DNA. Curiosamente, ele continua agindo até mais de um mês após a remoção do DNA do corpo. Os cientistas especulam que essa energia resiste à formação do DNA e, na verdade, o cria. O que ele poderia ser? Será que faria parte de um roteiro interior, de uma vibração pessoal ou da frequência original da alma? As pesquisas do HeartMath mostram que o DNA reage à projeção de fortes emoções, mudando de forma. A gratidão e o amor fazem as fitas de DNA relaxarem, se distenderem e alongarem. A raiva e o medo fazem o DNA se contrair, se encurtar e desligar muitos dos seus códigos. Portanto, se reage à compaixão, será que o DNA não poderia evoluir além das doenças e do envelhecimento à medida que os conhecemos? Experimente isso. Faça a compaixão e o amor fluírem em você. Em circunstâncias diversas ao longo dos próximos dias, pense em si como alguém que dá e recebe amor. Olhe ao seu redor e seja uma testemunha neutra da energia básica do amor que dá forma a você e ao mundo que a cerca. Veja e sinta em toda parte. Aceite, perdoe e seja incondicional em sua misericórdia durante alguns minutos. Inspire o amor por todas as células e deixe penetrá-lo, tocando cada parte de você e iluminando. Depois, deixe que o amor siga seu curso, dando generosamente aos outros. Nos momentos difíceis, pergunte: onde está o amor agora? Conhecendo a alma das pessoas e encontrando seu grupo anímico. Ser empático contribui para que conheçamos as pessoas de modo mais profundo. Pelo simples fato de voltarmos a atenção para uma pessoa e estar com ela, sentiremos os pontos vulneráveis dela, o que ela evita, como, o que precisa e como poderia curar-se. Entenderemos as mais profundas motivações, lições de vida, talentos e bondade essencial.
Ontem mesmo olhei nos olhos de uma mulher muito velha que saía lentamente de um restaurante com seu andador e imediatamente vi um filme em câmara reversa em que havia com a aparência que tinha em cada idade, até antes de aprender a caminhar. Naqueles poucos segundos senti amor por ela. É fácil ficar frustrado e irritado porque as pessoas tantas vezes optam por ter medo, continuar na ignorância e não se ver, e quando fazem, elas não lhe oferecem o que tem de melhor. Quando de forma mais sublime que podemos e agir como se elas fossem assim, na maioria das vezes, descobriremos que elas se colocarão à altura da visão que temos delas. Quanto mais respeitar as pessoas como almas, mais conseguiremos considerar as diferenças interessantes e valiosas. Nós nos sentiremos ligados a gente de quem nunca pensamos gostar. À medida que descobrimos semelhanças com mais pessoas, compreenderemos a natureza profundamente cooperativa de almas que trabalham juntas em grupos visíveis e invisíveis. Todos nós pertencemos a um grupo de alma que são paralelas a nós em desenvolvimento, a um grupo anímico, que nos termos da física, na verdade, é um campo ressonante de percepção baseado em uma determinada frequência de energia. O grupo anímico, então, é um englomerado de seres que evoluíram para uma frequência comum, o que significa que eles geralmente têm filosofias, níveis de conhecimento e motivações que correspondem. Essas pessoas afins podem parecer irmãs ou ter criações, interesses, transições de vida, metas ou até nomes parecidos. Elas podem ser amigas, familiares, colegas ou seres não físicos de dimensões superiores. Quando as encontramos, sentimos um profundo alívio ou emoção. Sentimos que já a conhecemos e naturalmente queremos gostar delas, não importa o que aconteça. Do modo de vista global e cultural, estamos vivendo uma iniciação. Estamos saindo da jornada do herói e da heroína, esse processo de individuação. Está ocorrendo uma iniciação ou mudança arquétipica, na qual estamos começando a jornada da parceria ou a jornada da tribo. A jornada da parceria requer o espírito da cooperação e da colaboração, e requer também que aprendamos mais acerca da liderança coletiva e da sabedoria coletiva. Angeles Arrien. Muita gente acha que a família em que nasceu não é a sua família de verdade. Essas pessoas sentem intuitivamente que tem outra família, uma família espiritual, e estão sempre se perguntando baixinho: onde está a minha gente? Quem já não encontrou alguém que juraria já conhecer? Alguém que compartilha das mesmas ideias e tem uma busca semelhante na vida. Nós e os que fazem parte do nosso grupo anímico estamos em tanta sintonia com a mesma frequência original que é fácil achar que somos almas gêmeas, irmãos de alma e membros de uma família espiritual. O simples fato de contemplar a ideia de pertencer a uma família espiritual ou grupo anímico nos propicia muito consolo. Ajuda a saber que não estamos sós, que há pessoas sábias que nos conhecem e estão prontas a dar-nos apoio. Se pedimos para saber quem está em nosso grupo anímico, começaremos a notar quais as pessoas que se reúnem as qualidades para tal, não só aqui neste mundo, mas também em sonhos. Independentemente de conhecermos ou não, independentemente de onde ele estiver, quando imaginamos um grupo anímico, ele imediatamente nos imagina. No campo unificado, não há dilemas como do ovo ou da galinha. A atenção é simultânea e flui nos dois sentidos. Criamo-nos um ao outro ao mesmo tempo e criamos igualmente uma experiência mútua. Se algo for iniciado, é causado por todos os participantes. Imaginando um grupo anímico, podemos ter intercâmbios imaginários muito úteis.
Depois que começarmos a transformá-los em realidade na mente, não será surpresa se logo logo aqueles que se estiverem na mesma sintonia, de repente começarem a nos chamar, a aparecer à nossa porta ou a cruzar nosso caminho. Quando comecei este livro, sabia que o processo da escrita me levaria a novos territórios e que precisaria de orientação para encontrar insights e entender novos conceitos. Fiz questão de imaginar meu grupo anímico e todos os escritores espirituais interessados nesse tópico todos os dias, pedindo-lhes que se juntassem a mim num processo colaborador de escrita. Quando empacava, eu os invocava dizendo: "Oi, pessoal, o que estão tentando dizer aqui? Quais são as palavras certas?" E todas as vezes o fluxo começava de um lugar mais centrado. Em breve, você adotará o companheirismo e o seu papel na mente grupal. Trabalhando com um grupo anímico, começamos a praticar o companheirismo. Sentimos a extasiante cooperação entre todas as almas. Realmente entender o companheirismo significa deixar de considerar-se separado do todo e se abrir para influenciar e ser influenciado por todos, estejam eles perto ou longe, e sejam amigos ou inimigos, físicos ou não físicos. Significa que sabemos que o crescimento dos outros torna as condições mais fáceis para nós e que a lucidez também nos ajuda. Companheirismo se baseia na comunhão consciente mútua. Somos o protetor de nossos irmãos e eles são nossos protetores. Aprendemos que quando atendemos às necessidades alheias, as nossas também são magicamente atendidas. A ideia é tratar o outro como se ele fosse a gente, imaginar bem detalhadamente como seria viver no corpo dele e ver a vida por meio de seus olhos. Depois, imaginemos que outras pessoas estão se colocando em nossos lugares para fazerem o mesmo. Podemos então sentir quando nós todos aparecemos na imaginação um dos outros. As experiências grupais criam-se para que as necessidades de todos sejam atendidas pelos atos de todos, de tal modo que a criação conjunta dos destinos constitui uma façanha impressionante de engenharia espiritual. Quando vemos a perfeição demonstrada na natureza pelas diversas formas de vida que existem no ecossistema, por exemplo, compreendemos que o que é preciso está sendo fornecido pela simples existência de todas as demais formas. Experimente isso, abençoe alguém ou algo. Quando percebemos o verdadeiro efeito do direcionamento da energia e do pensamento positivo por meio da atenção concentrada, veremos que a arte da bênção é um método muito eficaz para ajudar a curar pessoas e coisas que estão desarmonizadas. Pensemos em alguém ou na comida que vamos comer na próxima refeição. Por meio da ressonância empática, intuamos a pessoa ou a comida e sintamos a falta de harmonia. Continuemos intuindo cada vez mais, sentindo a alma, o roteiro interior ideal. Concentremos nisso e deixemos que a energia nele se derrame. Enchamo-lo até ver a pessoa ou a comida personificarem ao próprio ideal. Saibamos que essa é a verdade. Continuemos em contato com a pessoa ou a comida até que a visão nos dê a impressão de instaurar-se e ganhar vida própria. Lembremos, o idealismo vem da lembrança da realidade e da pureza da alma. Lembro-me de Tom Peters, o guru da administração, descrevendo o que na verdade era um experimento de companheirismo. Uma empresa entregou de fato os próprios segredos aos concorrentes, transformando a coisa num jogo para que todos competissem melhor. As equipes de sua fábrica também se ajudavam umas às outras, mas competiam ao mesmo tempo, e assim todos evoluíram para um nível superior usando o espírito de diversão e criatividade. Companheirismo significa aceitar a ideia de que tudo o que fazemos serve para aperfeiçoar o outro de algum modo.
Com o companheirismo, o mundo quer que ganhemos, porque assim todos nós ganhamos. À medida que nosso nível de conforto com o companheirismo aumentar, devemos atentar para os novos avanços em nossos sistemas econômicos. Eles podem começar como metodologias diversas de escambo e evoluir para formas filantrópicas e compartilhamento direto em nível global. Trabalhar com o espírito do companheirismo ajuda-nos a aprender o que é possível por meio da concentração da mente grupal, a fusão da percepção de todos os membros de um grupo. Se um grupo sintoniza nossa vibração pessoal com uma só frequência alta e faz perguntas ou busca insights criativos para a solução de problemas e a inovação, os filtros, entre aspas, exclusivos, representados por seus membros, podem precipitar um novo tipo de gênio que supera a soma das mentes de cada um desses membros. Usando a imaginação em grupos, a mente grupal poderia inventar um novo produto, imaginar um processo de design e teste, resolver as imperfeições e ver como ele venderia em distintos mercados e quanto tempo duraria. A mente grupal também poderia entrar em sintonia com o ciclo de vida do produto e ver onde poderiam surgir obstáculos e por quê. Então, quando ele de fato ocorre, o processo físico se materializaria com rapidez e facilidade. Há anos tenho uma visão que é recorrente: grupos de crianças sentadas em círculos em torno de uma mesa, concentrando a mente numa frequência comum, extraindo ideias incríveis para tecnologias futuristas. Continuo esperando ouvir uma nota a respeito nos noticiários. A vida é divina, é um fenômeno extraordinário, incrível, miraculoso, nosso mais precioso dom. Precisamos cultivar um cérebro global, um coração global e uma alma global. Essa é atualmente a nossa tarefa evolucionária mais urgente. Dr. Robert Mueller. Experimente comunicar-se através de tempo, espaço e dimensões. Podemos aprender a mudar nossa frequência para uma oitava mais alta, a ir além deste mundo para uma dimensão superior e comunicarmos com seres não físicos. Para tanto, é preciso saber que a imaginação é simplesmente um espaço mental no qual diferentes tipos de realidades podem ser enfocadas, como o palco de um teatro. Tudo em que nos concentrarmos, tudo o que pensarmos pode ocorrer no espaço da imaginação. Tudo é experiencial, não só a realidade física tridimensional, mas também todo o espectro das realidades de dimensões superiores. Como dito no capítulo 2. A alma usa todas as dimensões para criar experiências de aprendizagem que aprimoram sua evolução. Os sonhos e a meditação são as janelas que a personalidade cotidiana usa para percustar essa experiência de frequência muito alta não física. Podemos começar concentrando-nos em nossa frequência original, no momento presente, e simplesmente desfrutando do prazer tranquilo do próprio ser. Abramos o espaço da imaginação. Comecemos a pensar num conselho pessoal de mestres e conselheiros espirituais, que podem incluir um cientista intergaláctico e até 1 ou 2 anjos que nos assistem em nossa evolução. Imaginemos todos sentados em uma mesa redonda, como os cavaleiros do rei Arthur. Nessa mesa também há um lugar para nós. Imaginemos que nossa frequência aumente, tornando-a inicialmente 10% mais alta, depois 10% mais leve e em seguida 10% mais refinada, até atingir a mesma frequência dos seres espirituais e poder entrar na sala e ficar à mesa com eles.
Depois, imaginemos o desenrolar de uma cena em que fazemos perguntas, discutimos ideias, aprendemos algo que precisamos saber ou recebemos ajuda em nosso fluxo de energia. Aqui vai outra possibilidade. Imaginemos alguém que conhecíamos e já faleceu. Vejamos essa pessoa no espaço de encontro da imaginação. Enquanto a vemos, ela também nos vê em seu espaço de encontro. Em seguida, aumentemos novamente a frequência em incrementos, sentindo-nos cada vez mais leves, melhores e mais transparentes, até poder entrar no espaço de encontro com essa pessoa. Olhemos nos olhos dela, sintamos sua frequência original, seu coração. Provavelmente não será necessário falar, pois ocorrerá entre nós uma transferência telepática de pensamentos. Tudo o que precisar ser comunicado será conhecido. Também podemos imaginar um contato com o vulto da história, a quem admiremos e com quem gostaríamos de conversar, como Einstein, o Buda ou a princesa Diana. Ó, os que tornam esta bela terra um vale de lágrimas, não fazem senão zombar de nós como uma mentira oca. Pois se a alma tem imortalidade, esta é a infância de anos imortais. Alice Corey. Praticando esses encontros de outras dimensões com determinadas pessoas, é possível cultivar uma sensibilidade maravilhosamente sutil e instantânea à vibração pessoal de qualquer pessoa e o que ela sabe. Depressa, intuamos Madame Curie, Confúcio, Napoleão, Katharine Hepburn, Jesus. Essa capacidade de intuir qualquer pessoa, ideia ou grupo, seja físico ou não, contribui para que possa sintonizar outras coisas extremamente específicas. Por exemplo, como era viver em Londres em 1705, no oeste da China em 1254, ou na África do Sul, quando os primeiros humanos migraram para outras partes do mundo. Podemos aprender a viajar no tempo e fazer uma pesquisa histórica por experiência própria. Podemos modular a frequência pessoal para que corresponda à de altos sacerdotes do Antigo Egito, a dos aprendizes de Michelangelo ou a de um cardume de golfinhos. Podemos fazer a frequência corresponder à vibração de determinados minerais, plantas, animais extintos ou tipos de música. Quem sabe que segredos não poderiam ser revelados? Caso queiramos brincar com o que seria possível inventar, podemos aproveitar essas ideias para mudar de frequência e descobrir novas fontes de energia e formas de alimentação, medicina e cura, arte, transporte, rejuvenescimento ambiental e ciência. O que é normal na era da intuição? Na era da intuição, como aprendemos a expandir a identidade mais do que jamais imaginaríamos, o nível de consciência geral agora abrange novas dimensões, que na verdade são faixas de percepção de frequência mais alta. As pessoas têm informações tremendas, detalhadas, tanto sobre o espaço exterior quanto sobre o espaço interior, que as afetam mutuamente por não serem separados. Adoro essa história do místico e poeta alemão Rainer Maria Rilke. Certa feita, numa caminhada à noite, ele ouviu um pássaro cantar no silêncio e sentiu como se o canto viesse de algum lugar nas imediações e de dentro de seu corpo ao mesmo tempo. Agora também conhecemos essa simultaneidade e sabemos que o microcosmos e o macrocosmos criam-se um ao outro e evoluem juntos. Disciplinas distintas como a arte, a ciência, a agricultura, a religião, a indústria, a política, fundiram-se e tornaram-se infinitamente mais sãs e eficazes. Ficamos exímios em habilidades antes consideradas próprias de uma consciência paranormal ou sobrenatural, como a telepatia, a transferência direta do pensamento entre as mentes. Teletransporte, a transferência instantânea de objetos no tempo e no espaço. A clarividência e precognição,
o conhecimento direto através do tempo e do espaço, a psicocinese, a capacidade de mover objetos por meio unicamente da intenção, cura espiritual instantânea e regeneração de estruturas físicas a partir de roteiros interiores. Quando temos uma experiência de suprimento, possibilidade e permissão ilimitados, a criatividade voa a alturas inéditas e o avanço da cultura global prossegue à velocidade da luz. Vemos a sociedade transformar-se positivamente de maneira paralela ao nosso crescimento, já que muitas pessoas estão vivendo esses destinos simultaneamente. Como nos tornamos um expert em ajustar a frequência, fazendo-a subir e baixar na escala, não parece realista admitir seres de outras dimensões, épocas e realidades paralelas, como a família, nem trabalhar produtivamente com eles para criar um mundo melhor. É possível ensinar e entreter a nós mesmos com a capacidade de viajar na imaginação e de materializar e desmaterializar coisas no mundo. Aproxima-se o momento em que não teremos mais morte nem nascimento, como muitos outros. Poderemos entrar e sair do mundo por meio de ascenso e descenso. Muitas coisas incríveis nos aguardam no mundo transformado. Reconheça a visão da mente e a visão da alma. Uma amiga me telefonou outro dia preocupada com as coisas que ouvira no noticiário acerca da política, da ganância corporativa, da escalada dos preços, da queda nos preços dos imóveis e das toxinas em nossa comida. Ela estava imersa num pânico de baixa intensidade depois de ter chafurdado nos problemas mundiais em seus piores desfechos possíveis e nos potenciais efeitos negativos sobre a sua família. Sua energia, que geralmente é alegre, fazia lembrar a de um veado paralisado pela luz dos faróis de um carro à noite. Dava para sentir seu corpo tremer numa reação de correspondência com as baixas vibrações que ela acabara de captar na CNN. "O que vai acontecer?" perguntou ela. "Será que as coisas vão ficar bem? O que podemos fazer?" Eu conseguia solidarizar-me com ela, só que estivera lutando com a mesma coisa e por alguma razão acabara de ver uma série de filmes pesados sobre países em guerra e as atrocidades que as pessoas estão sofrendo em diversas partes do mundo. Não posso deixar de pensar que o que estou escrevendo pode parecer incrivelmente ingênuo de um certo ponto de vista, mas ao mesmo tempo, de outro, é absolutamente real. O que me peguei dizendo à minha amiga foi: a única coisa que podemos fazer agora é estabilizar nossa vibração pessoal, não nos entregando à sedução do medo, que está invadindo o mundo e tentando saturar o ar que respiramos. É como se houvessem dois tipos de ar, um sujo e tóxico e outro transparente e limpo, e eles coexistissem no mesmo espaço. Temos de optar por ver o ar como limpo e nutritivo e depois tragar essas qualidades a cada inspiração. O importante é manter o nosso corpo, nossas emoções e nossa mente vibrando em harmonia, em nossa alma e nossos valores espirituais. Haja como se não houvesse nada mais. Se as más notícias tentarem nos puxar para baixo, não deixaremos que o consiga. Não vamos ignorar as notícias, mas não vamos deixar que elas nos esmaguem. Ao mesmo tempo, se lhe ocorrer alguma ideia para viver com mais leveza no planeta, ajudar os que precisam ou ser criativo enquanto segue o fluxo do processo de transformação da sociedade, ponha em prática, mas com alegria e espírito de generosidade e não com preocupação. Troque seu desperdiçador de gasolina por um carro mais econômico. Compre frutas e verduras produzidos localmente. Ofereça-se como voluntário algumas horas por semana em algum lugar que lhe desperte o interesse. Vote em candidatos que tenham mais conscientização. Faça o que puder e o que fizer sentir-se bem.
Cada um de nós tem uma forma de expansão que vem do nosso destino e se encaixa perfeitamente com o que outras pessoas estão fazendo. Não é preciso sacrificarmos nossa felicidade para fazer o bem no mundo. Se nós apenas formos em frente e nos esforçarmos, o companheirismo desenvolverá o mundo. Nem todos nasceram para ser ativistas políticos, mas ao mesmo tempo temos de despertar nos pontos em que nos deixamos hipnotizar pelo consumismo, pela publicidade, pelo governo e pela mídia, até a complacência. Quando nos libertarmos de nosso próprio medo, nossa presença automaticamente liberta outras pessoas. Nelson Mandela. Depois dessa conversa, pensei um pouco mais sobre o assunto. Existe o ponto de vista da mente e o ponto de vista da alma. A mente vê a busca complexidade, problemas e conforto na segurança física e na familiaridade. Essa é a visão curta, que reduz a ideia da iluminação a uma coisa ridícula, desejada apenas pelos irrealistas. Essa visão fica na superfície e torna os problemas e o caos que proliferam no mundo numa situação imensa, avassaladora e desesperadora, que muito provavelmente terminará destruindo o mundo. O caso está perdido, então para que se incomodar? Afinal, as soluções são tão difíceis de atingir e demoram tanto. Essa é a visão de que vê todas as situações como dualista e gera conflitos realmente infindáveis entre o pessoal do certo ou errado. Ela nos engana, apresentando-nos líderes polarizadores poderosos que se concentram em inimigos e crises e que nos absorvem a atenção. Quando nossa frequência corresponde a essa visão, ela parece tão real. Quem pode duvidar dela? Se o fizer, ela lhe dirá que você é ingênuo e burro. O ponto de vista da alma, por outro lado, é tranquilo ver a busca simplicidade, unicidade e compaixão. Ela não vê as terríveis, entre aspas, situações da Terra como problemas, mas sim como viradas de onda e movimentos de um ciclo para outro, como sintomas de transformação. A visão da alma é longa e profunda. Ela tem a vantagem da clareza da visão geral, sabendo que não há outra possibilidade para todos os seres senão retornar ao divino. Ela sabe que resolver problemas, entre aspas, só no mundo de fora é um desperdício de energia, que trabalhar com a vibração e a frequência pode abreviar a evolução e tornar a transformação mágica e quase instantânea. Nada é desesperador e a iluminação está próxima. A alma aceita confortavelmente o paradoxo de que nada precisa mudar e de que há coisas importantes para fazer. O movimento para a unidade e percepção é inexorável e o processo não é linear nem demorado. Pode acontecer sempre que você quiser se entregar a ele. A alma não o repreende quando você não escolhe sua visão. Ela espera pacientemente, sorrindo e convidando a voltar ao lar, ao conforto profundo. Seja um mestre do amor. Lembro-me de uma coisa dita por John Denver em sua autobiografia. Se não eu, quem então liderará? Se não eu, então quem? Talvez alguém não esteja satisfeito com algum aspecto da vida, mas sempre há algo para poder fazer agora mesmo, para melhorar um pouco as coisas. Pode fazer a própria realidade ser como deseja se escolher sentir a frequência original, o afeto, a misericórdia e seu corpo, suas emoções e seus pensamentos. Pode terminar a guerra em si mesmo. Boa parte do trabalho da transformação e do tornar-se transparente consiste simplesmente em desobstruir o campo pessoal da energia e percepção, não dando atenção ao que vibrar de acordo com a nossa frequência original, e assim, diluindo, poderemos reconhecer-nos como a luz límpida que restar. Encaremos isso como um redirecionamento da atenção,
transferindo-a da visão complicada e derrotista da mente para a visão simples e emancipada da alma. Mesmo isso é ser um líder. Nossa maravilhosa responsabilidade perante nós mesmos, nossos filhos e o futuro é criar-nos a imagem da bondade, pois o futuro depende da nobreza e da nossa imaginação. Bárbara Grisut. Há anos interesso-me pelo conceito budista de percepção hábil, curar seu próprio sofrimento e não trazer mais sofrimento ao mundo. Acho que os líderes da era da intuição serão observadores hábeis e visionários práticos, aqueles cujos pés estão cravados no chão, mas têm o céu em cada célula. Você pode ser um líder, um inventor, um profissional de cura ou um comunicador da verdade. Você pode dar um exemplo para os outros com seu modo de viver e de compartilhar com aquilo que diz. Você pode ser um porta-voz da alma. Aquilo está no seu coração, aqui está a minha boca, aqui estão minhas mãos e meus pés. Leve-me para onde quiser, que eu diga as coisas que precisam ser ditas. Em vez de esperar alguém melhore sua situação, se pensarmos em algo que ajude, somos nós quem devemos fazê-lo. O consciente coletivo nos faz perceber a ideia por uma boa razão. Não tenhamos vergonha de ser idealista. É uma visão mais sublime vibrando em nós. O verdadeiro trabalho agora, independente das tarefas que de fato cumprimos todo dia, é ser um mestre do amor, um demonstrador ou um difusor do amor. Você está criando-se outra vez agora. Você nos ajuda fazendo seu campo pessoal vibrar a uma frequência alta e nos vendo como parte de você. E nós os estamos ajudando, exatamente do mesmo modo. Se você e eu estamos crescendo de uma maneira tão incrível que um belo dia, não muito distante, poderemos nos tornar algo que agora mal podemos sequer imaginar. Poderemos tornarmos a consciência da humanidade, ou até o universo como um todo, e como um unicórnio místico e mítico do soneto de Rilke. Nosso eu ideal poderá vir a ser simplesmente por termos amado o potencial e criado espaço para ele. Só para recapitular, você já está perto de um estado de transparência, realização pessoal ou iluminação no qual reconhece facilmente a diferença entre a realidade da mente e a realidade da alma e sente-se como amor e percepção pura. A transformação vem em ondas falhas e é um caminho e não um destino final. É possível que você passe a ver a condição humana com mais leveza e também se torne mais compassivo. Na era da intuição, a realização pessoal é uma mistura dos modos yang masculino e yin feminino, de ver o crescimento espiritual. O caminho do coração é o caminho que funciona para todo mundo. A empatia e a compaixão, que são os modos preferenciais da percepção do novo coração-cérebro, ensinam-lhe a importar-se com a vida e a sentir o que existe em comum. Então, qual foi o início de toda a matéria? Existência que se multiplicou pelo simples deleite de ser e mergulhou em inúmeros trilhões de formas de modo a poder encontrar-se inumeravelmente. Sri Aurobindo. A ressonância empática é uma força de cura que vence o isolamento e ajuda a desenvolver segurança, intimidade e fácil apreensão da verdade. A compaixão superará a competição como metodologia evolucionária. Você está aprendendo a encontrar seu grupo anímico, a mente grupal e os princípios do companheirismo e a trabalhar com eles para tornar-se realmente uma parte consciente coletiva. Na era da intuição, você vai poder comunicar-se com os mortos e com seres não físicos, além de viajar pelo tempo, pelo espaço e pelas dimensões.
Agora você poderá tornar-se um observador hábil, um visionário prático e um mestre do amor. Mensagem da frequência original. Entre na vida simples sempre. Você está numa jornada longa e tortuosa, subindo a escada mais alta, navegando os mares mais vastos, e, no entanto, está imóvel. Planetas e estrelas nascem e morrem, orbitando em torno de você. Puxada por uma força misteriosa, a entrada corre abaixo de seus pés e desaparece atrás de você. Você está vendo um filme que não para de mudar, um espetáculo de luzes, algo tão estimulante e emocionante que você não consegue desviar o olhar. E você o está criando. Parte de sua engenhosidade finge que você não está criando, que aquilo vem magicamente do nada. Como você é criativo e como seu próprio brilhantismo pasma. Feche os olhos agora. Feche os sentidos. Saia da estimulação e da instabilidade imprevisível e não siga as ondas que viajam pelo tempo e pelo espaço. Elas não vão a nenhum lugar em que você já não esteja. Sinta sua vibração mudar à medida que a exterior se apaga. A luz e cores dissolvam-se em som, a qual se dissolve na minúscula palpitação tátil. Agora isso também acaba, e a imobilidade. No silêncio há uma vibração tão tranquila que não pulsa. Não há espaços distinguíveis entre as ondas. Isso é paz. Fique com ela, que voluntariamente ela se torna mais doce. O estado consigo mesmo. Sorri. Esse sorriso quase imperceptível contém todo o amor e a sabedoria do divino. Ele é o primeiro sinal de radiância, de brilho da alma. Irradiando em silêncio e sorrindo, porque você não consegue deixar de fazê-lo. Isso é você. Sim, é você mesmo. A vida simples é a única experiência mais real, comum a todos. Ela não é caleidoscópio, não é o sonho maleável que sempre se dissolve e ressurge. A vida real está no fundo de qualquer momento, e qualquer momento do filme pode levá-lo até lá. Sintam o sorriso quase imperceptível. Sintam o brilho lento e silencioso. Nisso, o conhecimento flutua em você. O amor está em toda parte e é ilimitado. Você não precisa possuir nenhuma parte dele. Você adora deixá-lo derivar livre, todo ele. Entre na vida simples sempre e pratique permanecer nela até que a sua mente esqueça o que é o tempo. Quanto mais tempo você ficar, mais fácil será tê-la como seu lugar permanente e eterno. Daqui, sorrindo, você assiste ao filme caleidoscópico, que convida a aderir e investir plenamente nele. Você adora o filme, você adora a vida simples inteiramente. Tudo aqui está claro, conhecendo a simplicidade. Você domina as frequências. Você adora as partículas e as ondas, viaja nelas e as abençoa à medida que se movimentam, assim como o conhecimento se movimenta em você, sem o perturbar, como a borboleta passa num dia de verão, como as nuvens se desmancham e se formam no vento alto. Você está em toda parte e em toda parte. É simples.